Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Na Palavra da Comunidade Batista Floramar. Olha, eu estou aqui na minha casa, no meu escritório, e por aqui eu vou estar respondendo aos nossos irmãos que fizeram as perguntas para mim. Então, vou responder alguns aqui e depois eu vou estar respondendo outras perguntas. Então, se você tem alguma pergunta para fazer, pergunta teológica, pergunta da vida cristã, sobre fé, sobre qualquer assunto relacionado à palavra de Deus, se eu puder responder, eu vou estar aqui te respondendo. Se eu não conseguir te responder, eu vou estar procurando a resposta e também gravando aqui, amém? Então, vamos lá para as nossas perguntas. Eu vou estar respondendo as primeiras perguntas que fizeram. São 4 perguntas de 4 irmãos nossos. Então, a primeira pergunta é do nosso irmão Lucas César. Ei, que benção. A pergunta dele foi assim. Uma vez salvo, salvo para sempre? Vamos responder, então, a essa pergunta. Bom, essa pergunta ela é uma pergunta muito comum entre os dois grandes pensamentos que nós temos hoje dentro da disciplina na teologia, que é a matéria soteriologia, que são os pensamentos chamados pensamentos calvinistas e arminianistas. Então, nós estamos diante dessa tão grande pergunta, não vou dizer dúvida, porque entre eles não há nenhuma dúvida. A visão calvinista ela vai defender que, uma vez que você é salvo, você jamais perderá a salvação. E com isso trouxe muitos outros pensamentos, como o hipercalvinismo, que vai defender que se você está salvo, nenhum pecado mais vai atrapalhar a sua salvação. Dentro da visão arminiana, afirmam isso, mas entre eles mesmo vão dizer que não. Que aquele que é salvo, ele jamais vai pecar. Aquele que foi escolhido por Deus para a salvação, não há como pecar. Se ele pecou, é porque ele não foi salvo. Então, diante dessa afirmativa dentro da visão calvinista de que Deus já escolheu aqueles que serão salvos, e os salvos jamais perderá, porque o salvo jamais pecará. O salvo, aquele que foi salvo, escolhido por Deus, ele vai ter uma vida reta diante do Senhor até a morte, até o fim. Bom, já a visão arminianista acha isso muito arbitrário, acha isso muito perigoso pensar assim. Uma vez que Deus escolhe o homem ele não tem mais a sua livre escolha. O homem que foi salvo por Deus, ele não tem mais a escolha, na verdade ele nunca teve o direito de escolher. A visão arminianista vai defender que não, o homem ele pode escolher a salvação ou ele pode rejeitar a salvação. Então, diante desse plano de fundo, nós vamos trabalhar a questão que é chamado de graça imerecida. Não é? Então, Deus nos concedeu a salvação por essa graça. Então, diante desse fato, o homem pode ou não perder a salvação. Nem visão calvinista e nem visão arminianista, porque os dois são opostos nesse pensamento. O arminianista fala que pode perder, o calvinismo fala que não pode perder, porque se Deus escolheu, o homem não tem mais escolha para sair, né? Ou não tem escolha também para entrar. E o arminianismo vai dizer que sim, o homem tem a sua escolha, se ele quer ou não quer a salvação. Bom, vamos na palavra. João capítulo 3, todos nós conhecemos essa passagem. João 3, o verso 16 vai dizer assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Aquele que crer não vai perecer, ele não morre. Aquele que crer não vai perecer, ele vai ter a salvação, mas vai ter a vida eterna, vai ter a salvação. Verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo
Mundo aqui significa mundo no contexto, a palavra aqui é mundo, toda a humanidade. Não para que conhecesse, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Jesus. Aqui está o verso 18. Quem crer em Jesus não é condenado. Mas quem não crer já está condenado, porque não crê no nome no unigênito do Filho de Deus. Então, existe aqui o crer e o não crer, aquele que crê e aquele que não crê. Então, para o calvinista, aquele que crer são os escolhidos. Deus escolheu aqueles que vão crer. E Deus também escolheu os que não vão crer. O arminianista vai dizer que não. A escolha está no homem, em crer ou não crer. A soberania de Deus está exatamente nesse contexto, em quem crer e quem não crer, baseado na presciência de Deus. Deus sabe quem vai crer e Deus sabe quem não vai crer, quem será salvo e quem será condenado. Não que Deus escolheu quem será condenado e Deus escolheu quem será salvo. Não. O homem, ele tem a sua escolha. O pensamento sinergista vai defender que o homem tem um direito de escolha. Aqui está a soberania de Deus, em deixar o homem decidir o que Jesus fez, porque Jesus morreu para a humanidade, para o mundo. Bom, se eu sou salvo para sempre, eu posso perder a salvação. João no capítulo 10, voltamos para a palavra. Em João no capítulo 10, olha o que o texto está dizendo quando Jesus fala que ele é a porta das ovelhas. João capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 26. Olha o que o texto sagrado diz. Verso 26 diz assim. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês, olha só, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, jamais, olha só, jamais perecerão. Eu te dou a vida eterna e jamais vão morrer, e jamais vão perder. Olha o texto bíblico, ok? Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, verso 28. E ninguém as arrebaterá das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E a mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Bom, esse texto aqui parece que está claramente dizendo que a salvação não se perde. Porque as minhas ovelhas me ouvem. Então nós podemos pensar assim, então quem não ouve? O que o texto está sugerindo para nós é que aquelas pessoas que não ouvem o evangelho, que não querem o evangelho, parece que não são ovelhas de Jesus. As ovelhas de Jesus são aquelas que ouvem a Cristo. Por isso que ele fala de ovelha, porque a ovelha escuta a voz do pastor. Então, quem é ovelha, escuta Jesus. Quem é ovelha, escuta a palavra. Então, parece que no texto está dizendo que não se perde, não é isso? Bom, diante desse texto, a salvação ela está por aqueles que ouvem a Cristo. Aqueles que ouvem se tornam ovelhas. Aqueles que não ouvem não se tornam ovelhas, não são ovelhas. Então, a salvação perde ou não se perde? Bom, vamos no outro texto, Hebreus, no capítulo 6. Vamos voltar aqui. Toda vez quando nós vamos trazer alguma ideia da palavra de Deus, nós precisamos ver o que a palavra de Deus diz. Você vai encontrar a resposta sempre na palavra de Deus, não vai achar a resposta em outro lugar. Amém? Bom, Hebreus no capítulo 6, vamos trabalhar esse texto aqui, ok? Hebreus capítulo 6, olha o verso 4.
Diz assim: é impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-os à zombaria. Bom, esse texto de Hebreus vai nos deixar claro que a salvação, ela se perde. Vamos entender isso aqui? O verso 4 novamente fala assim, ó, é impossível, pois, olha só, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. A palavra aqui, aqueles que foram iluminados. A palavra aqui, iluminado, significa que eles receberam a iluminação da palavra. A palavra de Deus é a revelação, e quando você a compreende, quando você a entende, ela é chamada de iluminação. Eu entendo a palavra de Deus, então eu fui iluminado. Então o texto está dizendo que é impossível aquele que uma vez foram iluminados, isso é, aqueles que foram iluminados, aqueles que compreenderam a palavra, aqueles que creram, aqueles que se entregaram para ela, aquelas que compreenderam, aquelas que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O texto continua. Provar o dom celestial. A palavra que provar ou provaram significa que experimentou. Existem alguns argumentos teológicos calvinista que vai dizer que a palavra provar um dom celestial, o provar aqui do grego significa que ele provou, mas não comeu. Ele experimentou somente, mas não comeu. Então, eles vão defender que a pessoa realmente ela não provou. Ela não comeu, ela só provou. Ela só foi lá e pronto, e não teve mais. Mas é interessante que essa mesma palavra provar aqui, do grego, é a mesma palavra que está quando em Hebreus ainda, quando vai falar que Jesus provou a morte. Jesus provou a morte. Se Jesus provou a morte, o texto aqui, a mesma palavra provou aqui, é provar o dom celestial. Então Jesus não só provou, ele não comeu a morte, ele morreu, ele provou a morte. Então o que prova é que essa palavra provou o dom é no sentido literal, ele provou, ele participou literalmente dos dons espirituais. Ele teve toda a sua participação efetivamente na igreja, ele participou dos dons. Aí continua no texto. Se tornaram participantes do Espírito Santo, participantes. Ele participou do Espírito Santo, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi selado pelo Espírito Santo. O verso 5 fala, provaram a boa palavra de Deus. Ele provou. E os poderes do mundo vindouro. O verso 6 fala, e caíram. Caíram no sentido de desviar, se afastar dessa verdade. Ele experimenta. O contexto geral do que está falando aqui é que é impossível que ele seja renovado. O texto fala que ele experimenta a salvação, mas ele cai. Na verdade, o contexto está falando que ele zomba. Ele experimenta, mas não é que ele não aprofunda, ele zomba. A palavra aqui é zombar. O verso 6 ainda fala assim, e caíram, visto que de novo estão crucificando para si o mesmo. A palavra que crucificando aqui, do grego, é a palavra está no gerúndio. Crucificando ou Cristo significa, ele continua ainda, ele está zombando, ele crucifica Cristo ainda, ele experimenta os dons celestiais, ele faz ele experimenta a salvação, ele está junto com o Senhor, mas ele está crucificando, ele está zombando. Por que zombar? Porque no final do texto fala, crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo à zombaria. Então, quando o texto fala que não é impossível ele voltar, é porque ele continua ainda, ele se entrega ao Senhor, ele experimenta os dons de Deus,
mas ele está crucificando, está no gerúndio. Ele continua ainda não se entregando totalmente, não participando totalmente, ele vai e volta, ele não quer conserto, ele não quer. Então, é por isso que é impossível para eles voltar. Então, o que esse texto está dizendo, o contexto está dizendo, é que uma vez que o homem foi salvo, dentro dessa visão, ele pode sim perder a salvação se ele continua brincando, se ele continua indo e voltando, ele experimentou a graça, mas ele continua ainda crucificando Cristo, ele fica pecando, achando que pode pecar, né? O que a hipergraça vai dizer, né? O hipercalvinismo. Então isso é um perigo para dentro da igreja. Então, a resposta do Lucas César que eu tenho é que o homem sim, ele pode perder a salvação diante do Hebreus capítulo 6, do verso 4 a 6. Ele pode sim perder a salvação. Então, a presciência de Deus sabe que aqueles que não vão herdar a salvação. Amém? Essa foi a resposta aí, ok? Bom, agora vamos para a segunda pergunta, foi a pergunta da Luana Isabel. A Luana Isabel perguntou para eu falar um pouco mais sobre dízimos e ofertas. Irmã Luana, eu já estou há 6 anos na igreja e a gente ficou bastante tempo falando um pouco sobre dízimos e ofertas no momento ofertório mesmo. Então, eu sempre trazia um estudo pequeno, a liderança também trazia isso, e por um tempo nós paramos de fazer isso para não ficar aquela situação assim, o pastor só fala de dinheiro, né? A igreja tem que falar em dinheiro, a igreja precisa ensinar os seus membros sobre a importância do dízimo, tá bom? Então vamos lá. Um dos maiores questionamentos que nós temos entre os irmãos que não são fiéis nos dízimos e nas ofertas, os irmãos que usa um pretexto muito comum, que é o dízimos e ofertas não é mencionado no Novo Testamento, somente no Antigo. E nós entendemos que nós estamos no Novo Testamento, então não há mais necessidade de se dar dízimo. Tem uma igreja em específico que prega muito isso, né? Eles só recebem oferta, porque a oferta está no Novo Testamento, dízimo não. Mas só que aí traz uma obrigatoriedade de todo culto trazer oferta. Bom, o texto não está falando disso. Quando a gente vê que o Novo Testamento não fala de dízimo, então não sou obrigado a dar dízimo. Não, na verdade, toda a Bíblia fala de dízimo. Para a gente poder entender sobre o que é dízimo, a palavra dízimo significa a 10ª parte daquilo que eu possuo. Antigamente, eles eram agricultores, então eles davam dízimo, a 10ª parte daquilo que eles colhiam, que eles plantavam. Quem trabalhava com dinheiro era a 10ª parte do dinheiro, aquele que trabalhava com planta, com frutas, era assim. Com isso, nós trazemos o entendimento de que o dízimo é a 10ª parte daquilo que eu recebo ao Senhor. Então, nós recebemos hoje salário, é dinheiro, então é a 10ª parte, 10% daquilo que eu ganho. Se eu ganho 10 mil reais por mês, R$ 1.000 de dízimo. Então, o dízimo, na verdade, ele não surgiu no contexto da Torá, do Antigo Testamento, a lei de Moisés. O dízimo não está na lei de Moisés. O dízimo, ele está muito antes de Moisés. Quando Deus chama Abraão, o pai da fé, lá em Abraão, Deus fala, sai da sua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Essa terra era Salém. E Salém, que é Jerusalém nos dias de hoje. Salém já existia um grupo de pessoas que adorava o Deus eterno, já adorava o eterno. E neste lugar já existia um sacerdote chamado Melquisedeque. O primeiro sacerdote não foi irmão de Moisés, Arão. O primeiro sacerdote foi Melquisedeque, porque já existia um povo que adorava o Deus eterno. E ali ele já tinha o costume de se dar dízimo. Então, quando Abraão se encontra com Melquisedeque, Abraão dá o dízimo para o sacerdote. Isso é tão importante. Abraão gera a sua descendência que gera Moisés. Somente aí Moisés vai no deserto e recebe os 10 mandamentos de Deus, e Moisés então escreve o livro de Gênesis, escreve então a lei, escreve a Torá. Então, os mandamentos e as leis de Deus são escritas. Então, dízimo não está como mandamento, dízimo não está como lei.
Então, se o dízimo fosse extinto, o dízimo tinha que ser lei. Porque no Novo Testamento, nós não estamos mais na lei. Então, se o dízimo entra como lei, aí eu concordo com as pessoas que pensam que o dízimo não é mais obrigatório porque dízimo é lei. Bom, o dízimo nunca foi lei. Dízimo ele é princípio, ele está antes da lei. Então, o dízimo nunca vai acabar. Dízimo não se acabou, o dízimo não se encerrou. A lei encerrou, mas não o dízimo. Então, por isso que no Novo Testamento você não vai ver, você não vai ler sobre dízimo, porque não se encerrou. Então, não há necessidade de se falar. Amém? Então, dízimo continua assim, é algo que Deus nos ensinou a fazer. E dízimo tem muito mais a ver com o nosso coração do que o nosso entendimento da palavra. No sentido assim, o dízimo eu dou porque eu sou fiel ao Senhor. Deus está o tempo todo provando a nossa fé, todo momento Deus está trazendo o nosso coração para Ele. Então, se o seu coração é do Senhor, não tem por que se questionar do dízimo, porque dízimo nós sabemos que é princípio, não se encerrou. Até porque a obra do Senhor é feita por dízimo. O governo não ajuda, o governo não dá uma verba mensal para a igreja fazer as missões. Não. A igreja faz as missões pelos nossos dízimos. Então, o dízimo continua valendo e ele é um princípio. O dízimo tem a ver com o coração, tem a ver com a graça. Então, se o seu coração é do Senhor, nós não questionamos o dízimo. Você continua dando dízimo, nós continuamos dando dízimo, ok? Agora, existe a oferta. O texto vai falar de oferta. A oferta ela é voluntária. Agora nós temos dois tipos de ofertas hoje. Nós temos a oferta voluntária, é aquela oferta que você dá sem ninguém pedir, né? Por isso não há necessidade do pastor ficar pedindo dinheiro, não há nenhuma necessidade. Nós não pedimos dinheiro nos cultos, nós ensinamos sobre princípio, sobre bondade, sobre coração. Então falamos disso e falamos de oferta. Então a oferta ela é algo voluntária. É algo que o seu coração está disposto a fazer. Ninguém vai te pedir, ninguém pode determinar, eu quero R$100 de oferta, eu quero R$1.000 de oferta. Nós não fazemos isso, nós não entendemos que isso é correto. Na verdade, isso é errado, porque a oferta ela é voluntária. Não é o pastor que diz quanto que você vai dar. É você que diz ao Senhor aquilo que você quer ofertar ao Senhor, amém? E a oferta não é só dinheiro também não, tá? A oferta pode ser o seu tempo na igreja, a oferta pode ser donativos, a oferta pode ser tantas coisas na igreja, tá bom? Também o dinheiro. Agora, existe uma outra verdade sobre oferta, que é a oferta ossada. Essa oferta ela é específica, aí sim ela pode ser determinada pelo líder da igreja. Por exemplo, a igreja está reformando, está construindo. Então o pastor pode pedir, nós precisamos de R$50.000 para construir um prédio, para construir, eu estou sendo bem generoso, né? 50 mil para construir um prédio. Então a igreja vai se juntar para poder pagar esse boleto ou pagar essa obra, ou aí sim essa oferta pode ser determinada, né, o valor. Não o valor quanto que você vai dar, mas o valor da obra ou do que precisa, ok? Então, dízimo continua sendo válido. Você não vai achar dízimo no Novo Testamento, porque dízimo não é lei. Então, o dízimo não foi encerrado, dízimo continua. Amém? Bom, a segunda pergunta é do Paulo Luciano. Ele fala sobre o texto de Deuteronômio. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29, ele está falando especificamente do verso 29. Então, essa é a pergunta do Paulo Luciano. O verso 29 vai dizer assim, ó: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, irmão, a sua pergunta foi, não me explique, você falou assim, explique melhor sobre Deuteronômio 29 com respeito ao original. O texto está dizendo que as coisas que foram reveladas pertence a nós. O que não foi revelado não pertence a nós.
O texto está dizendo, o texto original está dizendo que não adianta você querer prever o futuro, falar o que Deus não disse. O profeta, ele só pode falar o que Deus mandou falar. Se você falar além daquilo que o Senhor não falou por adivinhação, porque você quer interpretar, não foi revelado a nós. Aquilo que foi revelado pertence a nós. A palavra de Deus é a vontade de Deus, é a revelação de Deus. Então, aquilo que foi revelado a nós, de Gênesis a Apocalipse, foi revelado a nós, pertence a nós e aos nossos filhos. Fora da Bíblia, não pertence a nós, não foi revelado. Então o texto está dizendo, não adianta você querer adivinhar o futuro, não adianta você querer acrescentar a palavra. Jesus mesmo falou que aquele que acrescentar ou retirar qualquer palavra da palavra da Bíblia, seja anátema, seja maldito. Então está se relacionando a isso. Não adianta você querer prever aquilo que Deus não falou. Se Deus não falou sobre o seu futuro, não adianta você querer prever o seu futuro. Então, isso se encaixa também as pessoas que procuram cartomante, procuram essas pessoas que estão prevendo o futuro, acreditando nisso, horóscopo e etc e tal. Você está prevendo o que Deus não revelou. Qualquer informação fora da palavra, qualquer busca sua fora daquilo que Deus não revelou, não pertence a você. Então, irmão, então as pessoas estão pecando quando elas estão buscando aquilo que Deus não revelou. Então vamos buscar o que Deus revelou, está na sua palavra. Amém? E a última pergunta desse nosso podcast na palavra é o do nosso irmão Eliton Nunes. A pergunta dele foi, qual foi o homem que não foi sacerdote, mas foi o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo? É interessante essa pergunta, porque esse homem ele foi chamado de Bezalel. Bezalel. Esse homem, ele era um homem comum ali no deserto, e Deus o enche do Espírito Santo, o capacita para ele construir o tabernáculo ali de Moisés. Então ele foi um homem cheio do Espírito Santo para fazer o tabernáculo. Que coisa linda isso, não é? Então, nós entendemos que para fazer as coisas do Senhor, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, né? Não é de qualquer jeito, nunca foi de qualquer jeito. Então esse homem ele é cheio do Espírito Santo para poder fazer ali, para construir trabalhos das suas mãos, ornamentações, fazer o tabernáculo, construir coisa linda. Então esse foi o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo, sem mesmo ser um sacerdote. Amém? Queridos, então nós encerramos o nosso podcast na palavra, essa primeira parte, e em breve eu vou estar gravando a segunda parte, tem muitas perguntas para o pastor responder. Então faça a sua pergunta, procure a equipe do podcast, procure o pessoal aí e faça a sua pergunta. Pergunte ao pastor e eu vou estar aqui respondendo todos vocês. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.